Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Hoje estou fazendo a primeira gravação aqui no canal do YouTube, chamado O Missionário, né? A você que participa com a gente de missões, de igreja, você meu amigo de igreja. O Missionário é um canal que foi criado para ajudar as pessoas a crescerem na fé, entender um pouquinho mais da nossa igreja, entender um pouquinho mais do que diz algumas coisas, principalmente sacramentos. E hoje, por falar de sacramentos, nós vamos falar um pouquinho da questão da confissão, da reconciliação. Lembrando que nós estamos nos aproximando da Semana Santa, né? Já estamos quase no final do tempo da Quaresma, já estamos na última semana, seria a quinta semana, né? Perdão. E muitos católicos cristãos, e tá certo, tem que ser assim mesmo, procuram a confissão, né? E nós vamos falar um pouquinho da questão da confissão, para que a gente possa entender a importância dessa reconciliação com Deus, né, na nossa vida, reconciliação com os nossos irmãos, reconciliação conosco mesmo, com a nossa atitude humana, né? Às vezes são questões da gente fazer alguns acertos, a gente precisa fazer esses acertos, né? Antes de a gente começar, eu queria lembrar vocês que tudo que for falado foi estudado, foi dado uma olhada, né? Muitas das pessoas não acreditam, né, na questão da confissão, porque fala que a gente mesmo orando a Deus, a gente pede perdão dos nossos pecados e ali praticamente são aniquilados os nossos pecados através do perdão de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, e um Pai misericordioso, cuida bem dos seus filhos, né? A gente não pode esquecer disso. Muitas das vezes a gente, por algum probleminha, algumas coisinhas que a gente pratica na nossa vida, e o ser humano ele é tendencioso ao pecado, né? A gente precisa estar atento a isso, principalmente os católicos cristãos, né? Lá no Evangelho de São João, no capítulo 20, no versículo 23, um pouquinho antes, 22, para a gente ser mais exato, né? Lá diz assim, ó: então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes lhes serão retidos, né? São João está nesse trecho do seu evangelho, ele fala da aparição aos discípulos, de Jesus aparecendo aos discípulos e desejando a paz. A paz esteja convosco. E depois sopra a todos os seus apóstolos o Espírito Santo. E ele institui nesse momento a questão de perdoar os pecados ou não. Ou seja, porque a partir do Espírito Santo o sacerdote está ligado a Jesus Cristo. O sacerdote, na realidade, né, na nossa fé cristã, ele é Cristo in persona, né? Ou seja, a pessoa de Cristo verdadeiramente dentro da igreja, ou seja, na celebração, nas missas, nas confissões, em todo momento. Eu já vi algumas pessoas dizer que padre só é padre quando coloca a batina e a estola. Eu discordo, porque padre, ele é constituído padre para a vida inteira, né? O sacerdote, ele vive esse tempo dele, da vida dele terrestre, foi uma decisão dele, não foi imposição por ninguém, de ser Cristo aqui na terra. Ele é o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, e a ele é dado pessoas para sua confiança, para seus cuidados. Então o padre é 24 horas padre. Então o porquê de confessar com o padre? Por que confessar com o sacerdote, né? Porque ele é a pessoa de Cristo, é ele que tem esse link, que está dizendo aqui São João, né? Aquilo que se for perdoado aqui, se vocês perdoar, vai ser perdoado. Aquilo que vocês falar não vai ser, não vai ser, né? Isso não foi alguém que falou
da cabeça de alguém, isso foi Cristo que falou. Então, para quem confia e tem fé, né? Agora, para fazer a nossa confissão, é bom a gente ter, dentro do sacramento da reconciliação, é bom a gente ter algumas preparações. Precisamos entender também a questão da confissão. Você tem que se preparar anteriormente, preparar seu coração, preparar a sua vida, né? Orar, pedir para Deus, anotar os pecados que você tem cometido, né? E na hora confessar ao sacerdote. O sacerdote vai lhe dar uma penitência, você cumprirá essa penitência e está livre de novo para comungar. Existe a pena temporal, dentro dessa questão da confissão, existe a pena temporal que a gente precisa entender para a gente começar a ter uma modificação na nossa vida. A pena temporal, ela é questão dos pecados. Quando a gente comete um pecado e confessa os pecados, obviamente eles são perdoados. Mas essa pena temporal, ela existe para quê? Para que você, logo após ser perdoado os seus pecados, você tenha um tempo para reconstituir, para refazer a sua vida, a vida de outras pessoas que você tem detonado, ou seja, você tem acabado com a vida dessas pessoas. Ou seja, você tem um tempo de reconstrução. O tempo de reconstrução. Essa é a penitência, essa é a pena temporal, né? Perdoa os pecados, mas te dá um tempo para você refazer todo esse trajeto que você fez, destruindo vidas de pessoas, a própria vida sua. É como se a gente falasse assim, quem fuma tem problema pulmonar, né? Aquela pessoa que fuma, o erro dela de fumar vai ter um preço, vai ter como se diz assim, algo muito caro a pagar, ou seja, um problema pulmonar, uma doença no pulmão, né? Que afeta o corpo inteiro. Então a pena é essa, você fumou, agora você vai cuidar dos problemas pulmonares, você vai sofrer um pouquinho aí para se cuidar, né? E não é fácil isso, porque quando se fala disso a gente tem, como se diz assim, que se reconstruir rapidamente, ir atrás dessas pessoas, refazer esse trajeto, né? E acertar. Antigamente, né, na igreja primitiva, mais lá atrás, né, o que acontecia? O sacerdote, ele ouvia os seus pecados, né, perdoava os pecados e não deixava, não é que não deixava, a própria doutrina da igreja, ela não permitia que você comungasse a Cristo enquanto você não passasse pela pena temporal, ou seja, enquanto você não refizesse as amizades, enquanto você não acertasse, né, tudo aquilo que você foi destruindo no seu caminhar aí, com o seu pecado. E sabendo que nós, os seres humanos, somos tendenciosos ao pecado, então você ficava privado de comungar. Você ficava privado de comungar enquanto não se acertasse, né? Quando tudo tivesse em ordem, aí você voltava a comungar. A questão do pecado, às vezes, ele se torna um vício, né? São pecados repetitivos. Então a gente precisa tomar cuidado também nessa questão, porque senão a gente começa a abusar da bondade de Deus. Confessar todas as vezes o mesmo pecado, né, é sinal que você não está progredindo, você está regredindo na sua fé. Então é bom a gente tomar um certo cuidado com isso também, né? Então isso é um fato que eu estou passando aqui para cada um ter uma consciência. A questão da confissão auricular junto com o padre, né? E tem também a confissão comunitária. A questão da confissão comunitária, eu queria que vocês entendessem o seguinte: a confissão comunitária é algo que
foi criado pela igreja, né, na falta de sacerdotes para ouvir as confissões, e são muitos os cristãos, para se confessar os pecados. Então se reunia todo mundo e fazia uma confissão comunitária. Ali era perdoado os pecados de todos. Aí você fala, João, mas é só nessa situação? Não. Por exemplo, na questão de uma guerra, vamos imaginar uma guerra e muitos católicos cristãos estão indo para essa guerra. Não dá para ouvir a confissão dos pecados de todos, né? Porque com certeza poucos saberiam se ia voltar com vida ou não, né? Então se institui naquele momento, junta todo mundo e faz a confissão comunitária. Agora, a confissão comunitária, ela não tira de nós o dever de confessar os pecados ao padre, né? Mesmo que você participou da confissão comunitária, naquele momento ali junto com a sua comunidade, você não pode esquecer que você também precisa passar pelo padre, pelo sacerdote, né? É a única situação que a gente imagina assim que às vezes nós estamos livres, né, de confessar. Não, a gente precisa confessar. Agora, o Papa Bento XVI, em novembro de 2006, ele chamou alguns bispos, né, inclusive da questão do país chamado a Suíça, e pediu para que tomasse bastante cuidado na questão da confissão comunitária, né? Porque estava havendo alguns abusos, ou seja, os padres não queriam mais ouvir as confissões. E quando você não ouve confissão, você não tem tempo de ouvir a confissão, vai se acumulando pessoas querendo confessar. E aí, para aliviar a barra do sacerdote, juntava todo mundo, né, numa questão aí de comunidade, de paróquias, de igrejas, seja ela qual seja a situação, normalmente é paróquia, né, e fazia a confissão comunitária. Então ficou um negócio meio estranho, né, porque o padre às vezes ele deixa de atender o fiel, atender a personagem central do pecado, que é o fiel, né, para depois instituir a questão da penitência aí, da questão da confissão comunitária. Mas eu penso que durante todo esse tempo foi criando essa alternativa pela misericórdia de Deus e de não ter tempo de ouvir todos. Eu quero ir pela essa parte de o sacerdote não ter tempo de ouvir as confissões de todo mundo, né? Então se utiliza a questão da confissão comunitária, só por causa disso, eu penso assim, tá? E eu acho melhor a gente partir por esse princípio, né? Tá, falando da questão do sacramento da reconciliação, nós lembramos também que o sacerdote, ele não pode, isso inclusive tá, eu separei aqui, né, ele não pode falar para a pessoa, você tem que confessar seus pecados, não é assim que funciona, né? Isso tem que ser livre e espontânea vontade do cristão. Não pode ser por empurrão. Eu fico assim meio instigado não, meio preocupado, a palavra correta é essa, meio preocupado quando eu ouço algumas mães dizendo aos filhos, você tem que confessar seu pecado. Não é isso. Eu acho que quem vai confessar os pecados, ele tem que ter a razão de que está dentro ele tem que ter a fé e a razão de que ele necessita passar por essa situação, né? Ele tem que acreditar, ele tem que ter fé e saber que ele cometeu erros e que tem que se reconstruir com Deus, ou seja, ele tem que ser reconciliado com Deus. Isso é individual, eu não posso impor. Algumas mães, eu vejo muitas mães falando, outro dia eu peguei meu filho e falei um monte para ele porque fiquei brava com ele porque ele não está se confessando. Oxe, não é por aí, né? É que nem a minha esposa falar assim, você vai confessar os seus pecados hoje, você vai lá na igreja, você acha que eu vou? Eu não vou, né? Porque é como se assim, por obrigação, e não é obrigação. Isso tem que ser por amor próprio, amor a você, amor a Deus, amor à sua igreja e amor às pessoas que você ofendeu, né?
E a gente necessita desse perdoar o pecado da gente, tá bom? Eu vou falar mais algumas coisas sobre isso, mas o tempo é curto, né? Eu não quero que fique um vídeo longo. Eu prefiro que a gente tenha bastante calma aí nesse princípio. E depois eu vou falar desse sacramento da reconciliação ainda dentro da questão da confissão, que é um sacramento lindo, né, que a igreja tem. É um dos sacramentos lindos. Eu queria falar da preparação para a confissão, né? Eu tenho aqui em mãos a questão do folheto de preparação. E depois eu vou passar isso com vocês com bastante calma, para que a confissão nossa seja uma confissão perfeita, né? Passar pelo crivo do sacerdote, ver onde você errou, né? Cumprir as penitências, né? Se pediu para rezar um terço, reza um terço. Se pediu para... né? Tem sempre umas sequências aí que a gente precisa ir entendendo, tá? Mais para frente, nós vamos, além do sacramento da reconciliação, dentro do sacramento a gente vai falar da questão da indulgência, né? Da questão da indulgência plenária, de visita a santuários, né? Peregrinação a santuários, e ali ser perdoado dos pecados. Amém? Muito bem, obrigado a você que participou comigo nessa manhã, né? Nesse momento bonito que nós temos aqui da nossa igreja, e acreditar que Deus está conosco e Ele nunca nos abandona. Amém? Um grande beijo a todos, um grande abraço, né? Curta e compartilhe esse vídeo aí, se inscreva no meu canal, né? Vai ser de grande valia estarmos juntos nessa caminhada. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.